Então, novamente, bom dia a todos, um grande abraço. Nós vamos dar início, então, ao nosso estudo de hoje. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 26. Tá? Vamos falar sobre a predição da negação de Pedro. Está também em Mateus, capítulo 26, 30 a 35, Lucas, capítulo 22, 31 a 34 e João, capítulo 13, 36 a 38. Tá? Então, o evangelista aqui começa dizendo, né? Depois de entoarem salmos, saíram para o Monte das Oliveiras, e Jesus lhes disse: Todos vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galiléia. Então aqui Jesus chamando a atenção, né, os momentos, estamos caminhando aí para os momentos finais da existência de Jesus aqui, no Evangelho de Marcos. Né? Estamos chegando aí já nos últimos momentos, né, da vida de Jesus. Né? E eles saíram da ceia, né, era Páscoa, né? Então aquela situação que Jesus falou que um daqueles que estavam com ele iria traí-lo. Né? Então os discípulos começaram a se perguntar: mas serei eu, Senhor? Né? E ele falou: é um que mete a mão junto comigo na tigela. Né? Então certamente deve ter havido aquele momento em que Judas teria compartilhado ali, colocou a mão junto com Jesus. Né? Mas enfim, então saíram depois dessa ceia, entoaram salmos, né? Fazia parte da tradição, né? Os salmos de Davi, e saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: todos vos escandalizareis. Né? Então aqui dizendo a todos, vocês vão ficar escandalizados. Vai acontecer alguma coisa aí que vocês vão ficar chocados, vai mexer com vocês. Né? Porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Né? As profecias que foram feitas, né? Quer dizer, já estava escrito, já foi dito: olha, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Né? O pastor ali, Jesus, né? E as ovelhas, os discípulos. Esse momento aí de negação, esse momento de fragilidade dos discípulos. Tá? Nós temos esses momentos, às vezes é só a luta ficar mais aceba, a gente vê nas reuniões mediúnicas, por exemplo, né? É só as lutas ficarem mais acebas devido aos casos, às vezes, que a gente está trabalhando, devido às pressões, né? Porque às vezes a gente começa a entrar em certos casos que mexe com organizações inteiras, né? A gente percebe às vezes que certos casos eles fazem links com grandes grupos de espíritos necessitados, né? Espíritos levianos, espíritos assim que estão querendo vingança ou querendo a destruição do espiritismo. Então, às vezes tem certos casos que você percebe que você está mexendo com um vespeiro, né? Não obstante, a gente tem que continuar, porque, né, esse é o trabalho a ser realizado, desmantelar certas quadrilhas espirituais, certas falanges, né, voltadas ao mal. Então os espíritos precisam também da nossa ajuda, não que nós sejamos fundamentais, não somos, né? Tem muita coisa que os espíritos podem fazer sem nós, mas com a nossa contribuição também é possível desenvolver um trabalho interessante neste campo, além do que a gente acaba aprendendo também, né? Mas é só as lutas ficarem mais acerbas, já começa a aparecer deserções disfarçadas, né? É um lazer, é uma festa, não sei o quê, é uma impossibilidade, é uma dificuldade familiar, né? E o pessoal começa a debandar, né? Então a gente percebe, a gente sempre percebeu isso nas reuniões, é só a pressão aumentar que começa o pessoal a debandar, né?
Então, é a fragilidade humana, são fases que a gente passa na nossa vida, né, nos nossos trabalhos. E Jesus também aqui, ó, a pressão aumentou sobre Jesus ali, né? E ele já está dizendo, ó, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersadas. Mas depois de ser levantado, depois da morte física dele, né? Depois de ser levantado, irei à frente de vós para a Galileia. Que estão na Judéia, estão em Jerusalém, né? Nas proximidades ali. E porque eles iam, né? A tradição ir para Jerusalém ali para Páscoa, que era a central ali da religião, né? Pedro lhe disse: mesmo se todos se escandalizarem, eu, porém, não. Né? Então Pedro diz, né? Mesmo se todos se escandalizarem, eu, porém, não. Então aqui a gente pode entender assim, é uma boa vontade de Pedro, né? É uma, uma, uma vontade de permanecer junto de Jesus. Um interesse ali de continuar, né? O desejo de estar próximo de Jesus, ele valorizando o trabalho de Jesus, valorizando a oportunidade. Fala, Senhor, todo mundo pode se escandalizar, mas eu não. Eu estou aqui firme, estamos juntos aí, pro que deve é, né? Só que aí tem uma certa dose de, não sei se seria audácia, né? Ou presunção, não sei, é difícil a gente falar isso, mas quando a gente presume uma força que a gente não tem, né? Quando a gente presume uma força que a gente não tem, né? Então a gente se acha com mais condição do que a gente tem, né? Então eu acho que teve uma certa dose aqui do Pedro desse tipo de problema, né? Por quê? Diz-lhe Jesus: amém te digo que hoje, nesta noite, antes de cantar o galo, tu me negarás 3 vezes. Né? Ele dizia veementemente: ainda que seja necessário morrer contigo, não te negarei. E todos também diziam o mesmo. Então Pedro, Jesus falou isso, né? Jesus falou isso e ele, ainda assim ele insistiu, falou: Senhor, se precisar morrer com o Senhor, eu não vou te negar, de jeito nenhum. Né? Então, né, a Tânia está dizendo, vez por outra a gente morde a língua, é verdade, né? A gente presume uma força que a gente não tem, né? A gente se arroja a fazer certas coisas que ainda não estão para nós. Né? Tem muita coisa que acontece com a gente por inexperiência nossa. Não é por maldade, né? É por inexperiência, por fragilidade. Né? Então, até Jesus diz, né? Jesus diz num outro momento, né? Pedro, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Veja bem, aqui Jesus não está colocando na carne, no corpo, propriamente, o problema. Não é o corpo exatamente que é o problema. A gente tem mania de materializar os problemas jogando a justificativa no corpo, né? Se a gente dorme mal é porque comeu muito antes de dormir. E teve pesadelo. Não, teve pesadelo porque está cheio de espírito querendo me pegar no plano espiritual, né? Então não é propriamente por causa da comida, né? Vamos dizer assim. Mas a gente tende a querer materializar os problemas nossos morais, né? Então, Pedro, o espírito está pronto, quer dizer, você tem já um ideal, você sabe o que é bom, você quer aquilo que é bom, mas o instinto de conservação, que ainda está em você, está no teu espírito ainda, os teus instintos, eles vão falar mais alto, né? Então essa relação com a matéria, assim, o instinto de conservação, muitas vezes fala mais alto. A fragilidade humana aparece.
A hora que você se vê em perigo, você vai pular para trás. E tudo bem também. Né? Jesus compreendia essa natureza humana ainda, essa necessidade do ser humano, né, de se proteger, o medo da morte, o medo de... A gente tem um monte de medos, né? É. A Tânia está dizendo, quando a gente diz nunca, sempre, geralmente terminamos por fazer o contrário, né? A gente usa desses superlativos aí, geralmente para a gente se colocar acima de qualquer dúvida, né? Porque nunca aconteceu isso comigo, eu sempre fiz não sei o quê, jamais eu farei, né? É um complexo de superioridade que depois acaba se desfazendo conforme a gente erra, né? Aí a gente acaba caindo na real, né? Mas eu acho que é o caso aqui, né, do Pedro, né? E Jesus falou, olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai ter me negado. Ainda nesta noite. Ainda nesta noite você está falando isso, Pedro, mas daqui a pouquinho você vai estar me negando. Né? Às vezes a pessoa me fala assim, Alexandre, você pode falar o que for, fala a verdade para mim, eu quero saber o que você está percebendo em mim. Fala a verdade, porque eu aguento, não sei o quê. Às vezes a primeira coisinha que a gente vai falar para a pessoa, um feedback que a gente vai dar, pronto, já a pessoa já sai brava com a gente, já sai brava com, né? Já quer convencer a gente que não sei o quê. São as defesas que se armam, né? E às vezes com bem pouco, né? Então a pessoa que jurava fidelidade, uma pessoa que jurava que aguentava, e a gente sabe que não é assim, né? Por isso que até a gente vai dosando a verdade, a gente vai dosando a verdade conforme a capacidade das pessoas, né? Porque às vezes as pessoas acham que dão conta de certas verdades, certos feedbacks, de certos retornos, às vezes elas não suportam, a gente não suporta às vezes certas verdades que a vida nos coloca, às vezes através de alguém até, que nos fala alguma coisa, né? Então entra a nossa fragilidade humana, e a gente tende a querer se defender, a gente tende a querer rebater as coisas, brigar, se ofende, trata como coisa pessoal, e não é pessoal, né? Então, isso faz parte ainda das nossas dificuldades, né? Que a gente tem que ir analisando, se autoconhecendo, percebendo, por exemplo, que mecanismos de defesa eu costumo utilizar, que mecanismos de fuga, né, eu costumo utilizar. Porque aí a gente vai percebendo, mesmo que a gente analise depois de já ter feito, mas pelo menos é uma análise. E aí a gente sabendo, a gente se conhecendo melhor, com o tempo a gente começa até a se prevenir, fala, olha, nessas situações aqui eu costumo agir de tal forma, então deixa eu tomar cuidado. Eu costumo querer fugir das situações, eu costumo querer justificar, racionalizar, eu costumo querer atacar a pessoa, eu costumo. Então, deixa eu me conhecer, deixa eu me controlar, porque eu sei que nessas situações é isso que eu faço, né? Então, isso é importante, a gente vai contendo esses movimentos do ego aí, né? Então, agora nós acabamos esse tópico aqui, né? E, e vamos para o seguinte, no Getsemane, tá? Maria, fica nos sabotando, né? O nosso ego fica nos sabotando, né? Dificultando nós enxergarmos o que realmente somos, como realmente estamos, assumirmos o nosso desejo real, percebermos a nossa realidade, né? Então ele fica sabotando mesmo. Tá? Então no Getsemane está também em Mateus capítulo 26, 36 a 46, e também em Lucas, capítulo 22, 39 a 46. E agora aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 32. Dirigem-se a um lugar cujo nome é Getsemane, e ele diz aos seus discípulos, sentai-vos aqui enquanto eu estiver orando. Jesus percebendo o momento grave que estava para ocorrer,
ele foi orar. Né? Isso é muito significativo. Isso é muito significativo. Ainda mais em se tratando de Jesus. Você imagina, Jesus que é o criador do planeta, né? O criador assim, aquele que ajudou a estruturar o nosso planeta em torno de 5 bilhões de anos atrás, mais ou menos, né? É, acompanhou toda a nossa evolução, enviou os missionários para trazerem a verdade progressiva ao longo da história, né? Se preparou para essa missão de reencarnar essa única vez, conforme diz Emmanuel, toda uma preparação e veio dar o seu testemunho. Quer dizer, Jesus com toda a condição dele. Porque há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Há 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um espírito puro. Imagina o que é isso, pessoal. Há 5 bilhões de anos atrás. Mas ele, prevendo as dificuldades dele, prevendo o momento grave que ele iria passar, o que ele foi fazer? Ele foi orar. É muito significativo isso, não é? Ele não, ele não cultivou aquela onipotência, falou assim, eu não preciso de oração, não. Eu dou conta disso, porque eu sou filho do homem lá. Eu sou Jesus, eu sou Cristo, eu aguento tudo, eu suporto tudo. Pode vir, vem em mim, né? Pode vir que eu aguento. Ele não fez nada disso. Ele foi orar, né? Nos dando exemplo, se Jesus fez isso, pessoal, imagina a gente. Imagina a gente. Se o mestre, no momento de dificuldade, mesmo com toda a condição dele, ele foi orar, imagina o quanto que a gente precisa orar, a gente precisa passar o dia inteiro orando. Eu estou brincando, os espíritos falam que a gente deveria orar na mesma proporção em que a gente se alimenta. A gente deveria orar na mesma proporção em que a gente se alimenta. Na mesma frequência aí, né, praticamente, né? A gente faz aí 5, 6 refeições por dia, dependendo, né, do dia, tá? Mas tínhamos que parar 5, 6 vezes por dia e fazer a nossa oração, entendeu? Fazer a nossa oração, meditar um pouquinho, orar, ler, que é uma prece também, né? A leitura elevada é uma prece constante, né? Que a gente faz. Então é muito significativo isso, né? Os espíritos falam, olha, quando a gente está encarnado aqui, a única relação que nós temos com a vida espiritual é a prece. A única ligação que nós temos com a vida espiritual é a prece. Quando a gente mergulha na matéria, reencarna, um novo corpo, começa uma nova vida, a única ponte de ligação com o plano espiritual agora será a prece. Lógico, a meditação, como eu disse, a leitura elevada, tudo isso é. Mas essa atitude de prece, de orar, né? Essa atitude de deixar um pouco a matéria e olhar para o espírito e buscar aurir forças na vida espiritual, no manancial inesgotável dos recursos divinos, né? Nos reabastecer de energias psíquicas, de frequências específicas, né? Que vão ajustando os nossos implementos mentais, físicos, emocionais. Então a oração é um recurso indispensável para todos aqueles que pretendem ter uma vida equilibrada, uma vida com discernimento, uma vida com saúde mental, espiritual, né? E Jesus, sabendo disso e sabendo das suas necessidades, porque não era fácil a pressão que estava sobre Jesus. Você imagina a pressão de legiões compactas das trevas sobre Jesus?
Jesus não era obsediado, mas ele é cercado pela obsessão por obsessos e por obsessores. Né? Ele foi cercado, Emmanuel lembra muito bem isso no livro Seara dos Médiuns. Né? Jesus passou a vida inteira cercado pela obsessão, por obsessores e obsediados. Né? Então imagina a legião compacta de espíritos necessitados, a pressão que Jesus sentia, embora toda a condição dele. Né? Então ele buscou a oração nesse momento tão importante. Né? Então ele disse para os discípulos: sentai-vos aqui enquanto eu estiver orando, lá no Monte das Oliveiras, né? No Getsemane. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito e a angustiar-se. Né? Então, levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a ficar atônito. Né? Então, Jesus ia angustiar-se. Né? Então, isso demonstra, né, conforme o Evangelho de Marcos aqui, demonstra que Jesus sentiu aquele momento. Né? Era um momento grave. Jesus estava reencarnado, estava num corpo, sofrendo essas pressões todas. Pessoas tentando matá-lo, planejando de matá-lo, ele sabendo de tudo isso. Você imagina, pessoal, a pressão. Mesmo o espírito superior, no caso de Jesus, mas submetido a uma certa limitação do corpo, das pressões todas que ele sofria. Então ele sentiu esse momento. Estava atônito e estava angustiado. Né? Tem certos momentos que nós passamos, por mais que tenhamos condição, né? Você fica orando, você fica fazendo bem, caridade, né? Mas tem momentos que são angustiosos. Né? Por mais que seja um Bezerra de Menezes, um Chico Xavier e qualquer outro, com Jesus aqui, né? Passou por momentos de angústia. Então, isso até demonstrando que todos que somos criaturas, somos seres humanos, mais ou menos espiritualizados, ou todos somos passíveis de sentirmos esses sentimentos. Sentimos medo, angústia, ansiedade, preocupação, tensão, todos nós estamos submetidos a isso. Isso faz parte das características do ser humano. Né? Demonstra até, inclusive, que a gente está vivo, né? Conforme diz Joana de Ângeles, né? Uma certa oscilação no nosso comportamento, perfeitamente natural. Né? Só que ela nos diz que nós não podemos cultivar a angústia. Porque às vezes a gente começa a criar essa angústia, não é o caso de Jesus. Né? A gente passa por momentos angustiantes, mas tem situações que nós mesmos criamos essas angústias. Ficamos cultivando tristeza, melancolia, ficamos cultivando um estado psíquico ruim. E aí nós mesmos nos escondemos por detrás de fenômenos de angústia. Nos acovardamos diante das situações, não é o caso de Jesus. Então ele, percebendo as pressões, percebendo as dificuldades, ele não ficou cultivando e reclamando da vida. Ele não ficou coitadinho, ai meu Deus, daqui a pouco vão me pegar, o que vai ser de mim, meu Deus do céu. Isso é coisa que às vezes a gente faz, né? A expectativa ansiosa diante das coisas. Não, Jesus foi orar. Porque ele sabia que essa é uma das melhores maneiras da gente administrar os sentimentos, da gente ampliar as vibrações, sintonizar com Deus, com as forças cósmicas. Tá? Então é isso que a gente tem que fazer. E não ficar cultivando, fixados no mal, fixados no medo, fixados na expectativa ansiosa que a gente está. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? E se? E esse se produz muita energia negativa. Né? Então vamos viver cada dia conforme o que temos que viver. Ah, mas e amanhã se acontecer tal coisa? Ah, mas nem chegou amanhã ainda. E pode nem vir a acontecer. Né? Tem aquela situação, aquela pessoa que diz assim, olha, eu tive muitos problemas na minha vida.
alguns até se realizaram, alguns até chegaram a acontecer, né? Imagina o quanto de problemas nós ficamos criando que nem vem acontecer, que são problemas que a gente imagina que vão acontecer. Então a gente fica criando, aí se, e esse se acaba desequilibrando a gente. Antes que os problemas venham, a gente já está desequilibrado, né? Então Jesus, para não entrar nessa atitude, Jesus foi orar, foi pedir força, foi pedir condição. A gente não sabe o que Jesus pediu aqui, mas né, só ele que sabe. Mas certamente foi pedir por todos nós, né? Foi pedir pela humanidade, né? Então, mas ele foi pedir força, com certeza, né? Para passar pelo que ele tinha que passar, né? Então, é, vamos ver aqui, ó. Ele levou, né? Pedro, Tiago e João. Era sempre Pedro, Tiago e João. Parece que eram os principais ali, os que tinham mais condição, né? Os que tinham mais condição de estar ali com Jesus em momentos especiais, né? Eu acho que eles tinham uma preparação diferenciada, né? A Gessilda colocou aqui, nossa, tem momentos que eu tenho vontade de desistir, né? Então, todos nós às vezes passa isso pela nossa cabeça, momentos que você está contrariado, está desanimado, mas não obstante você continua, né, Gessilda? E a gente continua, por quê? Porque nos paralisar é pior, né? Já é ir para trás, né? A gente se paralisar já é ir para trás. Então a gente tem que continuar lutando, continuar se expandindo, crescendo, se desenvolvendo, e aí as coisas vão mudando com o tempo, né? A Maria, né? Temos que fortalecer as bases para poder ter força e coragem para lutar, verdade. É, a Patrícia, mas o projetar o futuro também é importante. É, a gente ter certas perspectivas futuras, né? Planejar algumas coisas, né? Almejar é muito importante. A gente almejar certas coisas é importante, sim. O que a gente não pode muito é ficar nos fixando, né, Patrícia? A gente evitar essas fixações, excessos de expectativas, para que a gente não comece a gerar uma tensão desnecessária, né? Uma tensão é, gerando uma ansiedade, um medo perante os sucessos futuros, né? Os acontecimentos futuros. Mas a gente tem algum planejamento, lógico, né? É bem importante mesmo. A gente almejar, ter um sonho, olha, quero alcançar tal coisa, quero... Ok, então vamos trabalhar no aqui e agora, vamos trabalhar no hoje, né? E vamos fazer no hoje o que a gente pode fazer hoje. Ah, mas e amanhã? Amanhã ainda não existe. Vamos pensar no amanhã depois, né? Vamos fazer o melhor hoje, que é a melhor forma do amanhã ser melhor. É a gente trabalhar bem no hoje, no presente, né? É, aí ele diz aqui, né? Continuando. Diz a eles, né, Jesus, né, do versículo 34, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Né? Olha que interessante Jesus falando, né? Aqui dá uma coisa mais. Jesus aqui fica mais perto da gente, né? Parece que Jesus está mais assim, mais humano, né? Não que ele não fosse em outros momentos, né? Mas aqui a gente está vendo bem aquelas situações que a gente às vezes passa e a gente vê que Jesus também passou de certo modo, né? Jesus também passou de certo modo. Falou, olha, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. A gente pensa que o espírito superior não sente esses sentimentos. E muitas vezes sente muito mais do que a gente. Por quê? Porque nós nos bloqueamos muito pela impiedade, pela dureza, por um monte de coisas, né? A gente se desconecta do nosso sentimento, do nosso self. Nós somos o que sentimos, né? Então, muito pior é a dureza, é a impermeabilidade, isso é muito pior, né? Mas a gente sentir as coisas não é exatamente o problema. Nós temos que aprender a administrar o que a gente sente. Aí que está uma questão importante, né? Aprendemos a administrar o que sentimos. Mas é muito importante estarmos abertos aos sentimentos.
bons e ruins. Quando a gente quer se bloquear para se proteger, a gente acaba bloqueando tudo. Acaba bloqueando tanto as coisas boas quanto as ruins. É eficaz? É, de certo modo é eficaz. A gente realmente consegue se proteger das pessoas, do mundo, se bloquear, se encouraçar, isso é eficaz. A gente faz isso até no corpo, até nas vibrações, até no nosso ambiente psíquico. Muitas vezes a gente se fecha ali, até na mediunidade, de certo modo, às vezes a gente consegue fazer isso, né? Mas a gente bloqueia tudo, tanto as coisas boas quanto as ruins. Ou seja, nós não podemos querer nos proteger de tudo e de todos, sob pena de nós bloquearmos o fluxo normal da vida, o fluxo normal da mediunidade, o fluxo normal das trocas energéticas que a gente tem com as pessoas e com a vida que nos cerca. Vocês entendem? Então, é preciso nós nos fragilizarmos de certo modo. Não significa baixarmos a vibração, não. Significa nós estarmos abertos à vida, abertos às percepções, abertos às sensações. Tá? Só que a gente tem que ir aprendendo a administrar isso tudo. Esse que é o desafio, né? Às vezes a gente foge disso para não ter que administrar, para não ter que... Né? Tem um certo sofrimento? Tenho. Jesus está falando, ó, eu estou cercado pela tristeza até a morte. Né? Ele estava sentindo aquele momento, aquele confrangimento, aquele momento difícil, estava sentindo isso. Então o problema não é a gente sentir tristeza, não é sentir desânimo, o problema não é isso, o problema é o que eu faço com o que eu sinto. Nem ódio, nem raiva. O problema não é sentir ódio, raiva. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Né? Mas a questão é o que eu faço com o que eu sinto. Eu posso sentir um momento de ódio por alguma coisa, situação ou pessoa, e, opa, peraí, o que está acontecendo comigo? Por que isso? O que eu estou dizendo com isso? O que eu estou expressando? As minhas frustrações do passado, né? Os problemas que eu vivi, as minhas carências, eu estou agora projetando isso em ondas de ódio para os outros. Né? Essas frustrações, esses meus problemas. Então, aí, opa, deixa eu me conhecer melhor, deixa eu me trabalhar. Né? A Maria está dizendo, mas a Lê também perde as oportunidades boas, né? É, quando a gente quer se bloquear muito, né, Maria? É, quando a gente quer se bloquear muito, quando a gente quer se proteger das pessoas, a gente se bloqueia com relação às energias boas também, as trocas, né? É muito fácil da gente ver isso. Uma das notas mais comuns da pessoa que não está bem é que ela quer se isolar de todo mundo, não é? É um dos fatores mais comuns, indicadores de que algo não está bem. É a tendência ao isolamento. Não aquele isolamento normal da pessoa que fica muitas vezes separada ali para orar, para ler, para meditar, aí depois volta para o convívio e tal. Não é isso. É aquele isolamento, não quero ver ninguém, não quero falar com ninguém, não estou para ninguém, não gosto das pessoas. Não, né? Então, esse isolamento, ele vai nos protege de certo modo, protege, porque nos afasta das causas de inúmeros problemas, que é a convivência, né? Nosso grande problema é a convivência, né? Só que também eu perco os momentos de alegria, da convivência sadia, do carinho, do afeto. Eu começo a perder isso também. Aí eu vou perdendo a minha alegria, né? No metabolismo das minhas forças, é que eu preciso das trocas energéticas com as pessoas. Isso é responsável por todo o equilíbrio da alegria da minha vida. É a convivência com as pessoas. Né? Então eu não posso perder o contato com o mundo de fora também. Né? A Gessilda colocou, tem que policiar os pensamentos, é verdade. Né? Eu tenho que me observar. Eu não preciso ficar me reprimindo, né, me castrando, não. Eu preciso me observar.
Observar, opa, eu estou sentindo tal coisa agora. Por que disso? De onde que vem? É meu, não é meu? É bom, é ruim? É gostoso? Como é que é isso que eu estou sentindo? O que que eu faço com isso? É ruim? Bom, eu não quero ficar sentindo isso. Eu tenho algum recurso para lidar com esse sentimento? Posso fazer uma prece? Posso fazer uma leitura? Posso conversar com alguém? Posso pedir ajuda? Posso tomar um passe? O que que eu posso fazer com isso? Né? Então a gente vai aprendendo, a gente não precisa ficar preso à situação. Aí que está a questão, né? A Patrícia, e quando pode dizer, a gente pode dizer que quando a gente vigia os pensamentos é uma negação? Não necessariamente, Patrícia. Né? Quando a gente vigia os pensamentos, quando a gente observa, né? Que a gente usa o termo vigilância, policiar, dá uma impressão assim meio, né? De que meio repressora da gente mesmo, né? Mas na verdade é um observar, né? Nós temos que observar os nossos pensamentos, sentir, nos conectar a nós mesmos e sentirmos, né? Nos permitir perceber o que estamos sentindo num dado momento, né? No aqui e agora. O que, que eu estou sentindo? E o que, que eu faço com esse sentimento, com essa sensação que eu estou tendo, né? Tá? A Maria, pior ali é quando a pessoa fica com ódio e não consegue sair disso e acaba sendo obsediada, é verdade. É. Então é quando a gente fica nutrindo, a gente sentir angústia, tristeza, até ódio, é normal, pessoal, para nós. Tá? O que nós não podemos cair naquela assim, não, porque o cristão não pode fazer isso, eu não posso sentir isso, e não, peraí, aí nós estaríamos negando o nosso sentimento. Essa vigilância, né, Patrícia, que você falou, aí sim eu nego o meu sentimento. Eu nego, e eu negar, nesse caso, dificulta eu trabalhar esse sentimento. Não porque eu não posso sentir, porque o bom cristão é assim, é assado. Ok, eu entendo a teoria do bom cristão, a gente entende, né? Hoje vai no Evangelho, tá tudo certinho. Só que o fato é que eu sinto ainda, não obstante, eu ainda sinto. E o que Jesus quer, o Evangelho, o que está lá no Evangelho, o que os Espíritos querem, não é a nossa mudança de fachada. Não é a gente ficar bonzinho, é a gente realmente se tornar uma pessoa melhor. Isso tem que haver uma aceitação. Peraí, eu sinto ainda ódio, eu sinto medo, eu sinto aversão, eu sinto essas coisas, mas eu estou trabalhando esses sentimentos. Então eu me permito aceitar, mas trabalhar para mudar. Não é você aceitar, eu sou como eu sou, todo mundo tem que me aguentar do jeito que eu sou. Não. Isso é uma acomodação nociva, né? Mas eu me percebo e me percebendo eu tenho mais chance de mudar. Aí sim, tá? A gente se percebendo, aceitando os problemas que a gente tem, mas eu não sossego enquanto eu não mudo, porque eu preciso mudar isso, tá? Ok? Então Jesus aqui, minha alma está cercada pela tristeza até a morte, né? A tristeza, acho que principalmente por nós, né? Porque eu acho que observando a nossa condição de inferioridade, né? Não exatamente pelo que ele iria sofrer, mas eu acho que pelo que nós estávamos fazendo, pela pressão toda que ele estava sofrendo, né? É fruto da inferioridade do ser humano ainda, né? Eu imagino que talvez seja mais essa tristeza, né? Permanecei aqui e vigiai, ele disse para os discípulos, para os três, né? O Pedro, Tiago e João. Permanecei aqui e vigiai. Indo um pouco adiante, prosternava-se sobre a terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. Né? Então Jesus estava orando, né? Prosternava-se sobre a terra e orava para que, se fosse possível, passasse dele a hora. Né? Em outro evangelho ou em outra tradução, né? Afasta de mim esse cálice. Né?
E aí, mas Jesus estava fugindo Jesus estava querendo fugir da situação, estava com medo da situação? Provavelmente não. Mas orando para que nós não caíssemos no erro, para que tudo estava levando a crer que aconteceria o que aconteceu. Tudo estava caminhando, as profecias tinham sido feitas, mas como a gente estava dizendo outro dia, né? Quando se trata do futuro, existe o livre-arbítrio dos homens. Então as coisas podem mudar, podem tomar outros rumos. Existe uma probabilidade de seguir adiante, existe uma probabilidade de mudança, não é? Então Jesus, talvez aqui nesse final, ele estivesse dizendo ainda, olha, Senhor, que o Senhor abençoe que as coisas não tomem esse rumo, porque vai ser muito ruim para os homens, acima de tudo. Não é que ele estava com medo do que ele iria passar, provavelmente, mas estava com medo do que a humanidade iria fazer, né? E o problema que geraria, imagina aí, pessoal, a culpa coletiva que nós vivemos até hoje. Né? Passado 2000 anos, a humanidade ainda vive a culpa coletiva. Né? A culpa coletiva pelo assassinato de Jesus. Né? Ainda estamos vendo Jesus na cruz, quer dizer, a consciência de culpa ainda nos faz voltar o tempo todo para essa visão de Jesus na cruz. A gente não conseguiu tirar Jesus da cruz ainda, né? por culpa. Né? E a gente vê a autoflagelação, autodestruição, automutilação, autossabotagem, muitas dessas coisas que nós fazemos ainda é motivo da culpa. Né? A culpa coletiva e individual, né? Na Idade Média, na Inquisição, ficou muito claro esses fatores, né, de culpa coletiva, gerando uma série de problemas comportamentais, né? Mas ainda existe isso dentro de nós, né? Então, talvez Jesus estivesse pedindo ao Senhor, o Senhor abençoe que não siga esse caminho, passa essa hora aí, né? Que isso não ocorra, porque vai ser muito ruim para os homens, né? Para a humanidade. Jesus sabia que ocorresse o que ocorresse com ele, ele continuaria vivo. Tanto que ele falou, ó, vão me pegar, vão me matar, mas depois do terceiro dia eu estou de volta com vocês aqui, pessoal. Né? Então certamente Jesus não estava preocupado com ele, porque ele tinha plena convicção de que o corpo é uma veste. Mas e a humanidade inteira aí? O que nós passaríamos ao longo dos milênios? Isso sim. E é o que aconteceu, né? Infelizmente. É o que ainda ocorre com a gente, né? Então vamos ver daqui, né? E dizia, Abba, Pai, tudo é possível a ti, afasta de mim esta taça. Aí é aqui mesmo que ele fala, né? Pai, tudo é possível a ti, afasta de mim esta taça. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Né? Quer dizer, diante desse momento difícil, diante da dor, diante da pressão, diante da previsão dos profetas, né, que já falaram a respeito desses momentos, diante de tudo isso, Jesus tinha uma perfeita ciência de tudo isso. E, Senhor, se for possível, se for da tua vontade, que eu não passe por isso, que a humanidade não passe por isso, mas seja feita a tua vontade, não o que eu quero. Eu quero o melhor para os seres humanos, eu quero o melhor para mim, o melhor para todos. Mas se o melhor for eu ter que passar a dar esse exemplo e os seres humanos errarem comigo, que seja. Se for esse o preço da melhora futura, né, do aprendizado, que aconteça, né, que seja conforme a tua vontade. Às vezes a gente tem que errar, né, pessoal? E a gente busca o erro frequentemente. Dizem até os espíritos que a gente tem uma tendência para o abismo, né? O ser humano tem uma tendência para o abismo, né? A gente tem uma tendência, às vezes, de criar situações difíceis para nós, mas isso ainda é a necessidade de aprendizado, porque a gente acaba criando situações difíceis,
Aí depois trabalhando para sair da situação difícil, a gente acaba evoluindo, a gente acaba aprendendo, né? Errando, a gente vai sofrendo e sofrendo a gente vai se sensibilizando e sensibilizando-se a gente passa a sentir mais, né, as coisas com amor, né, com fraternidade, né? Então, até dos erros, né, a vida acaba proporcionando coisas muito boas no nosso crescimento, né? Ele vem, né, depois que Jesus falou, né, contudo não seja o que eu quero, mas o que tu queres, né? Ele vem e os encontra dormindo. Então eu tinha dado uma instrução, falou, eu vou orar ali, mas vocês fiquem vigilantes aí, tá, pessoal? Falou para Pedro, Tiago e João. Tá? E aí ele volta e vê os três dormindo. Né? E diz a Pedro, Simão, dormes? Nenhuma hora foste capaz de vigiar. O Simão estava falando, Senhor, eu estou contigo aí, não abro, né? Agora há pouco, né? Simão estava falando, Senhor, nem que eu tiver que morrer, nem que eu não vou negar o Senhor de jeito nenhum. E passou uma hora, ele estava dormindo já. Jesus deu uma instrução para ele. Jesus deu uma. Só pegar aqui um negócio. Jesus pediu um negócio para ele, né? Então é quando a gente às vezes fala, é só pedirem que eu faço. Pede aí que eu faço. Aí depois pedem e a gente não faz, né? Então é isso aqui, né? Pedro, não, eu faço, eu topo, eu estou com o Senhor e tal. Aí, então tá, você vigia durante uma hora que eu vou orar. Vocês fiquem acordados e vigiando, né? Pois deu, já estava dormindo, né? Acabou, a motivação já acabou, né? Então, é assim que a gente faz, infelizmente, né? A gente honra Jesus com os lábios e o nega com o coração, né? Então é por aí. É, deixa eu ver aqui. Então ele vem e os encontra dormindo. E diz a Pedro, Simão, dormes? Nenhuma hora foste capaz de vigiar? Né? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, aí aquela frase, né? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. É ou está fraca, né? Vocês entendem? Então é aquilo que a gente estava falando, né? Você tem o ideal, você sabe o que é certo, mas olha aí ainda as imposições da matéria, os instintos de conservação, olha aí as fragilidades aparecendo. Já estavam aparecendo ali, naquele momento, né? Tá? Certo. Novamente, depois de sair, orou, dizendo a mesma coisa. Após vir novamente, os encontrou dormindo, pois os olhos deles estavam sobrecarregados. Tadinho deles, né? Eles vão estar cansados, né? Mas Jesus também estava precisando daquele apoio, né? Estava precisando de sentir aquele amparo dos discípulos, né? A vigilância deles, porque Jesus não sabia o que ia acontecer exatamente, estava ali, né, na expectativa, né? E, e aí pediu para eles ficarem vigiando, enquanto ele orava para se preparar para aquele momento, né? E de novo aconteceu. Ele estava orando, voltou e lá estavam os discípulos dormindo novamente, né? Pois os olhos deles estavam sobrecarregados e não sabiam o que lhe responder, né? Aí ele vem pela terceira vez e lhes diz: dormi o restante e descansai. Quer dizer, agora Jesus desistiu mesmo de manter eles acordados, né? Jesus foi orar de novo, voltou de novo, falou, olha, agora dorme o restante da noite, porque agora já era mesmo, né? Vocês dormem o restante da noite, porque agora, né? O negócio é a gente esperar mesmo o que vem pela frente, né? Ele já orou, acho que já estava mais fortalecido, né? É o bastante. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima aquele que está me entregando. Né? Então acho que depois de descansarem, Jesus deve ter acordado e disse, olha, agora é a hora, pessoal. Vamos levantar porque
agora é a hora que vai ocorrer a coisa, né? Eu vou ser entregue às mãos dos pecadores, né? Tá? Que coisa, né, pessoal? Um momento bonito, né? Forte, né? Mas que faz a gente pensar nas nossas fragilidades ainda, né? Por isso que vencer o sono, vencer o cansaço, né? E a gente perseverar, né? Trabalhar, ir na reunião mediúnica, ir no trabalho de caridade, na reunião pública, demonstrar a disciplina, a obediência aos alvitres dos espíritos amigos, né? Essa firmeza moral, comportamental, isso tudo é muito importante, pessoal. Essa disciplina que a gente demonstra. Sem isso, não se constrói nada ao longo do tempo, ao longo dos anos. Né? Com boa vontade e perseverança, a gente consegue superar tudo na nossa vida. Tudo se transforma, tudo melhora. Boa vontade e perseverança. Né? Então essa disciplina, essa determinação, essa persistência é o que nos faz superar tudo. Né? Mas se não tivermos isso, nós não conseguimos construir nada sólido na nossa vida. Nem na nossa família, nem no trabalho, nem na religião, nem na assistência, nem na mediunidade. Né? É preciso essa disciplina, é preciso essa firmeza. Né? Então é isso, né, pessoal? Vamos fazer a nossa prece, nós já estamos no nosso horário, né? Vamos pedir a Jesus, então, que nos ajude nesse aspecto, firmeza, força moral, determinação, superação das condições físicas, emocionais. Sabemos, Senhor, que muitas vezes estamos emocionalmente em situação difícil, mas é preciso superarmos e fazermos o bem. É preciso continuarmos para sairmos da aflição, para mudarmos as situações, para transformarmos o nosso estado interior. E sabemos que nada melhor que o trabalho, que a convivência, que a ajuda, que servir para sermos auxiliados. E ajudando, somos ajudados. Que a Tua luz, Senhor, nos envolva e nos proteja, nos abençoe e nos estimule ao bem sempre, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado por tudo, tá? Pela presença, pelo carinho de todos. Um grande abraço. Até o próximo estudo.